Fala galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e rapidinho, antes de partir para as notícias, e tem muita notícia hoje, tem notícia sobre o Levenciano e os investimentos que ele quer trazer para o Vasco, tem notícia sobre investimentos que o Jorge Salgado também está buscando para o Vasco, e tem as falas, na minha opinião, ridículas do Alexandre Campelo. E antes de partir para essas notícias, eu queria pedir, se vocês puderem se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Quando vocês se inscrevem no canal e ativam o sininho, sempre que a gente lança vídeo novo, e todo dia a gente lança vídeo, vocês são notificados pelo YouTube. Se vocês puderem também curtir o nosso vídeo, para o YouTube sugerir para mais vascaínos, ajuda demais a gente e a gente agradece. Vamos começar, galera, com a notícia sobre o Jorge Salgado. A gente sabe que a eleição ainda está na justiça, promete ser longa, e o Jorge Salgado também começou a se mexer, ou já voltou a se mexer, porque ele também antes já estava buscando parcerias e investimentos para o Vasco. Jorge Salgado muito forte no setor financeiro, uma das suas principais características, né? Ele é muito forte nesse setor financeiro, e aí ele colocou lá no Twitter que mesmo com tudo que está acontecendo, ele está buscando investimentos para o Vasco e teve uma ótima rodada de negociações com investidores. Ele colocou assim: torcida vascaína, boas notícias. Apesar de toda essa turbulência política, concluímos mais uma rodada de encontro com investidores. Seguimos firmes com o nosso plano de captação financeira para o início da gestão. O que o Vasco mais precisa é de uma decisão rápida da Justiça. O Jorge Salgado colocou isso lá no Twitter dele, está buscando investidores, está buscando investimentos para o Vasco. A gente não sabe o que vai acontecer na Justiça. Nesse momento, para a Justiça, a eleição que vale é a do dia 7. Muita água provavelmente vai rolar embaixo da ponte ainda. E a gente espera o que a Justiça vai decidir. Vamos ver como a Justiça vai decidir. E aí o Jorge Salgado e a chapa Mais Vasco também, assim como o Levenciano, buscando investidores, trazer dinheiro novo para o Vasco. Galera, deixa a sua opinião aí, o que vocês acham da galera se mexendo, das duas partes se mexendo para trazer dinheiro novo para o Vasco, investimento financeiro forte para o Vasco, porque o Vasco precisa muito. Vamos falar agora, galera, do Campelo, Alexandre Campelo. Falou algumas coisas, deu algumas entrevistas, na minha opinião falou muita besteira. Vocês vão ver o que ele falou, vou botar aí na tela para vocês. Twitter, ele colocou sobre contratações e sobre quem fala em nome do Vasco. As palavras dele foram as seguintes no Twitter: atenção, como vocês usaram o arroba do Vasco, respeitosamente gostaria de esclarecer que quando o assunto é contratação, apenas o presidente e o executivo de futebol, André Mazzuco, falam pelo clube. Ele colocou isso por conta da situação do Hulk, né? A assessoria de imprensa do Hulk fala uma coisa. Esse ano mostrou que estava conversando com um empresário do Hulk, ou pelo menos alguém que é amigo do Hulk, e estava se dizendo empresário do Hulk, e a gente não sabe. Vamos ver nos próximos dias aí como essa história vai se desenrolar. Aí o Campelo colocou isso. Infelizmente, não vou falar do André Mazzuco porque ele trabalha com o recurso financeiro que ele tem. Mas infelizmente é verdade, o Campelo fala certo nisso. Quando o assunto é contratação, até esse momento, ele fala pelo Vasco. E aí a gente estava lembrando das contratações que ele fez para o Vasco. Alberto Valentim, Jairinho, Ian Sassi, Danilo Barcelos, Bruno César, Raul, Cáceres, Valdívia, Cleiton, Marquinhos, que estava encostado no Atlético Paranaense. Não vou citar aqui os jogadores que fazem parte do elenco atualmente do Vasco, que estão no time do Vasco, por respeito aos jogadores do Vasco, que estão vestindo a camisa do Vasco. Mas essas foram as contratações, várias das contratações do Campelo. Eu acho que o Campelo, a hora e o momento do Campelo agora é de ficar quieto. Ele fez 3 anos, ele teve 3 anos de uma gestão muito ruim no futebol. Algumas coisas ele conseguiu evoluir no Vasco, principalmente com relação a CT e essa situação lá da Torre com o estádio. Mas o CT, obviamente, usando recursos da torcida, mas cai na gestão dele. Pelo menos ele teve a iniciativa de fazer. A gente não pode falar só mal também de uma gestão. Mas no futebol, foi esse nível de contratação que ele fez para o Vasco. E aí não sei se porque tem um outro candidato querendo fazer contratações fortes de nome, estrelas do futebol para vestirem, para voltarem, estrelas do futebol voltarem a vestir a camisa do Vasco, e ele não conseguiu fazer. Pior do que a fala dele foram várias das contratações que ele fez. Não satisfeito com isso, ele ainda falou outra coisa que me deixou mais indignado ainda.
A fonte é do jornal O Dia. O Campelo falou o seguinte, numa pergunta sobre o que o Levenciano falou de folha salarial, que o Levenciano falou que é uma folha salarial por Vasco de mais de 20 milhões, 23 milhões e pouco. O Campelo não só apequenou o Vasco, como colocou o rival muito para cima. Ele falou que as pessoas do futebol estão rindo do Vasco, o Vasco está virando chacota. O Vasco está virando chacota há 3 anos, o Vasco está virando chacota agora não. Ele falou que as pessoas estão rindo por conta dessas declarações e que ele falou que nem sabe se um dia o Vasco vai conseguir ter uma folha salarial de 23 milhões. Ele falou, pode ser que em algum momento, mais pra frente, mais ou menos isso que ele falou, a gente consiga ter uma folha salarial forte. Mas de 23 milhões de reais, talvez só o rival tenha. Ou seja, ele na opinião dele, na cabeça dele, não sabe se nem um dia o Vasco vai conseguir ter uma folha salarial de 23 milhões. Mas o rival já deve ter. Outros times do Brasil ele não sabe. Mas se alguém tiver uma folha salarial dessa, é o rival. E o Vasco nunca vai conseguir chegar nesse patamar, né? Na opinião dele. Porque ele fala que um dia a gente pode ter uma folha salarial mais alta, maior, mais forte, mas de 23 milhões ele nem sabe. Ele acha que de 23 milhões o Vasco nunca vai conseguir ter uma folha salarial desse valor. No ano 2000, o Vasco pagava só para o Romário e Edmundo quase R$1 milhão. Era uma base de 450, 500 mil reais de salário para o Romário e para o Edmundo. Eram os maiores salários do futebol brasileiro. Coloca esse dinheiro nos dias de hoje. Em 2000, 20 anos atrás, faz a conversão desse valor para os dias de hoje. Como que um presidente do Vasco fala que o Vasco não vai conseguir ter uma folha salarial nenhum dia, talvez nenhum dia vai conseguir ter uma folha salarial que o rival tem hoje. Como que um presidente do Vasco tem coragem de falar isso? Na minha opinião, foi ridículo. Ele apequenou o Vasco e levantou o rival. Isso não é presidente do Vasco. Para mim, isso não pode ser presidente do Vasco. É a minha opinião, mas a gente quer saber a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. O que vocês acham dessas falas do Alexandre Campelo, galera? E a nossa terceira notícia é sobre o Levenciano numa live no canal dele. Ontem falou bastante coisa, quase 2 horas de live. E aí o mais importante que a gente tirou essas falas dele, não vou falar sobre o que ele falou do Osório e aí essa briga entre um e outro, isso não interessa muito, deixa com eles, deixa eles se resolverem, se tiver que resolver na justiça que se resolvam. Mas eu vou falar sobre projeto e sobre captação de receitas para o Vasco, que para mim é o mais importante como torcedor. Ele apresentou as 3 linhas de crédito que o Vasco tem, que ele conseguiu captar. 2 captadas pela Firma, é uma empresa portuguesa de captação mesmo de receitas, e que foi contratada por ele, pelo projeto, para fazer isso, e uma captação de mercado mesmo. A primeira é a seguinte, vocês estão vendo aí na tela, é uma opção, a primeira opção, né? Chegou para ele em 25 de agosto de 2020, a origem é um fundo europeu, foi captado pela Firma, os juros de 6,75% ao ano e o tipo é mezanino. Ele explicou esse tipo mezanino, ele explicou mais ou menos o seguinte, que o clube ou a empresa, né, começa a pagar no último ano do prazo. Obviamente vai juntando dinheiro, que seria de uma parcela, para não deixar para a última hora pegar, gerar esse dinheiro todo de uma vez só, obviamente seria uma burrice muito grande. Você vai guardando uma parte do dinheiro que você vai arrecadando, para no último ano do prazo você pagar esse crédito, né? E aí a linha de crédito é de 200 milhões de euros e as garantias são os recebíveis e real. O que seria real? Ele explicou que é o que o Vasco tem, né? Concreto, as posses que o Vasco tem hoje. São Januário, outras sedes, e ele falou que não acha isso muito bom. É como se você estivesse dando a sua casa como garantia para pegar um empréstimo no banco. E a outra é melhor porque é só o recebível, né? São só os recebíveis. E 200 milhões de euros também. E aí, galera, é importante frisar, tem 200 milhões de euros aí, mas não quer dizer que o Vasco vai pegar esse dinheiro todo. O Levenciano, pelo que deu para perceber, ele trabalha numa porcentagem, ele trabalha num valor de mais ou menos 60 milhões de dólares, o que hoje daria um pouco mais de 300 milhões de reais para quitar as dívidas de curto prazo do Vasco e jogar as dívidas mais para frente, as de longo prazo, fazer o clube andar financeiramente, o clube ser saudável, pagar metade da dívida ou mais da metade, porque você pagando à vista você pode negociar, e aí trabalha mais ou menos isso, é o que deu para perceber, mais ou menos 60 a 70 milhões de dólares é o que ele pretende. Segunda opção, chegou para ele em 30 de setembro, a origem é do fundo americano, um fundo pós-Covid,
captado no mercado mesmo, e os juros são de 1% ao ano. O prazo para pagar é de 15 anos e a carência é de 7 anos, ou seja, você começa a pagar daqui a 7 anos. A linha de crédito é de 212 milhões de dólares. Repetindo, não é que vai pegar 212 milhões de dólares. Tem até esse valor para pegar, mas ele trabalha com um valor bem menor do que esse, que é o que o Vasco vai ter condição de pagar, obviamente. E as garantias, ele explicou mais ou menos essas garantias aí. Você precisa ter 20% do valor pego. Vamos dizer que o Vasco pegue 60 milhões. O Vasco precisa ter 20% desse valor. 10% seriam 6 milhões, 12 milhões. O Vasco precisaria ter 20% de 60 milhões, 12 milhões de dólares como garantia para iniciar de crédito. Segundo ele já tem 3 parceiros para pegar esse dinheiro, para dar essas garantias. E se isso não acontecer, ele e o diretor de futebol, que eu acho que é o Fábio Cordella, vão dar garantias próprias para que possa pegar esse dinheiro. No caso, pegando 60 milhões de dólares, teria que ter 12 milhões de dólares como garantia para iniciar o financiamento. A terceira opção chegou para ele um dia antes da eleição do dia 7, é uma origem de fundo inglês, captado também pela firma, juros de 5% ao ano, o prazo de 15 anos para pagar e a linha de crédito é de 200 milhões de euros. Ele achou interessante o seguinte: esses recebíveis, essas garantias são os recebíveis que o dinheiro que o Vasco tem para gerar, para a receita que o Vasco tem, uma parte da receita que o Vasco tem, ou 49% de cotas. O que seriam esses 49% de cotas? O Vasco continuaria com 51% das cotas, o Vasco continuaria sendo dono de 51%, e 49% de cotas iriam para esse fundo. Eles iriam investir no Vasco, eles iriam ter 49% do Vasco, dos lucros do Vasco. Isso meio que assusta num primeiro momento, mas se você for pensar bem, é uma opinião minha, né? Se você for pensar bem, qual é a empresa que vai querer adquirir 49% de um clube ou de uma outra empresa e fazer aquela empresa falir, e não investir naquela empresa, e não gerar lucro com aquela empresa? E o Vasco continuaria tendo 51% andando, vamos dizer assim, dessa forma. Só que essa empresa com 49% das ações tem um bom valor do lucro do Vasco. Essa parte, Lucas. E ele repetiu, fez questão de frisar que todas essas linhas de créditos vão passar pelo Conselho de Beneméritos, pelo Conselho Deliberativo do clube, vão ser analisadas por todos para se aceitar ou não aceitar. Não acho ruim essa linha de crédito, essa terceira também. A melhor, na minha opinião, é a segunda opção, juros muito baixos. Um fundo que foi criado realmente para ajudar instituições esportivas no pós-Covid. Vamos ver qual eles vão aceitar, vamos ver se vai acontecer, se passar pelo Conselho de Beneméritos, pelo Conselho Deliberativo, qual será a melhor opção na cabeça desses senhores que decidem o futuro do Vasco. Vamos aguardar e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Para finalizar o nosso vídeo, amanhã, quinta-feira, Defensa e Justiça e Vasco pela Copa Sul-Americana lá na Argentina. A transmissão, infelizmente, vai ser apenas pela Comebol TV, que é o pay-per-view da Comebol, e só tem 2 operadoras, Claro e Sky, atualmente no Brasil. Infelizmente, muita gente provavelmente vai ficar sem ver o jogo. Isso é um absurdo. Até o preço é um absurdo, R$ 39,90 por esse pay-per-view da Comebol. Infelizmente, nenhuma empresa comprou, nenhuma empresa de mídia de TV aberta comprou os direitos, e aí só vai ser transmitido na Comebol TV. A gente espera que o Vasco faça um bom jogo. Ricardo Sapinto aí foi diagnosticado com Covid-19. O Gracelli vai ser o técnico do Vasco nesse jogo. Amanhã a gente tenta passar aqui, procurar direitinho qual vai ser a escalação, ou a provável escalação, porque de última hora sempre muda alguma coisa. Mas amanhã, às 21h30, quinta-feira, Vasco e Defensa e Justiça. No caso, Defensa e Justiça e Vasco, porque o jogo é lá na Argentina, pela Copa Sul-Americana. O Bahia ganhou o primeiro jogo ontem, 0. Pode ser que dê um Vasco e Bahia. Se o Vasco passar pelo Defensa e Justiça, acredito que dê para passar assim. E aí pode ter um Vasco e Bahia nas quartas de final. É isso, galera. Esse foi o nosso vídeo da manhã do Vasco. Não esquece de, se puder, curtir, compartilhar. Ajuda demais aqui o nosso canal. Um abração a todos. Fiquem todos com Deus. Saudações vascaínas. E até o próximo vídeo.